Ei, pessoal, bom dia. Amanhã é dia de enviar o peso no WhatsApp. Aguardo. Hoje, na Curiosidade de Nutrição, eu falarei sobre a glicemia capilar, aquele exame que os diabéticos furam a ponta do dedo e ficam sabendo naquele minuto quanto que está a glicose no sangue. Pode ser feito na farmácia ou em casa, se a pessoa tiver o glicosímetro. Quais são os horários para medir a glicemia capilar? Em jejum, assim que a pessoa acordar, antes de tomar café da manhã, antes da refeição, almoço ou jantar, é o que a gente chama de glicemia pré-prandial, 2 horas após a refeição, ou seja, você vai anotar o horário que você deu a primeira garfada e 2 horas depois você vai aferir a sua glicemia. É a glicemia pós-prandial. Antes de dormir ou de madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Esse exame não deve ser feito logo após a refeição, pois o resultado só vai te confundir. Se você acabou de comer, é claro que a sua glicemia vai estar alta. Todos os pacientes precisam fazer todas essas medidas? Não. Esse automonitoramento, ele depende de vários fatores. Primeiro, o tipo de diabetes. Se a pessoa usa insulina, é diabético tipo 1, ela precisa aferir mais vezes a glicemia capilar. O valor da sua hemoglobina glicada. Quanto maior for o valor, maior a necessidade de aferir a sua glicose. A idade do paciente, crianças precisam aferir a glicemia com mais frequência e o risco de hipoglicemia, principalmente se for uma hipoglicemia assintomática, ou seja, você mede a sua glicose e ela tá 60 miligramas por decilitro ou menor e você não está sentindo nada, fique atento na sua glicemia. Por exemplo, um paciente diabético tipo 2 que controla a glicemia com hipoglicemia antioral, metformina ou glimepirida, dieta e atividade física, está com a hemoglobina glicada menor do que 7, ele só vai aferir a glicemia capilar quando ele estiver ajustando uma nova medicação, se ele estiver se sentindo mal, se ele estiver fazendo algum tratamento que interfira na glicemia, por exemplo, usando corticoide, ou se ele passar por alguma situação que tire o organismo dele do equilíbrio, fizer uma cirurgia, ou ficar extremamente nervoso, ou machucar. Agora, um diabético tipo 2, descontrolado, com a hemoglobina glicada 11, 12%, que ainda não ajustou a dosagem da medicação, que ainda consome açúcar, que não está se sentindo bem, tem sintomas de hipo e hiperglicemia, essa pessoa deve medir a glicemia capilar no mínimo 3 vezes ao dia, em jejum, 2 horas pós-prandial e antes de dormir, de 2 a 3 vezes na semana, até melhorar esse controle. Pacientes que usam insulina apenas para ajustar a glicemia ao amanhecer precisam fazer a glicemia capilar em jejum, diariamente. E uma vez por semana faz aquele mapa completo: jejum, pré-prandial, pós-prandial e antes de dormir. Agora, pacientes que usam muitas unidades de insulina, que aplicam diversas vezes por dia, pois a insulina é usada para equilibrar a glicemia após as refeições, é necessário fazer mais medições, inclusive de madrugada. Anote os valores da glicemia num caderno, dizendo a hora e a situação da alimentação, se você estava em jejum, se foi antes do almoço ou depois, e passe esses dados para o profissional da saúde que está te auxiliando. Todos os diabéticos deveriam fazer acompanhamento nutricional com um nutricionista que seja disponível, uma pessoa que vai te orientar e vai melhorar a sua qualidade de vida. Beijo da Nutri, Letícia Figueiredo Moreira, atendendo no Zap 31 971 15 26 31.